Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Estamos eu e o Diego aqui para mais um devocional. É isso aí. Sejam bem-vindos, né, a mais um momento devocional comigo e com o Mike. Estamos muito felizes, né? Muito felizes, gratos. Temos falado isso todo dia. Se eu ouvir a gente falar isso todo dia, porque essa é a verdade. Né? Nós estamos felizes acima de todas as coisas. Né? Eu amo saber disso, né? Eu amo entender dessa maneira. Eu amo crer nessa verdade que para nós existe uma alegria atemporal, né? Existe uma alegria acima, uma alegria celestial, uma alegria que vem do céu, uma alegria que tem a ver com o caráter de Deus e com a pessoa de Deus. Então é uma alegria que não está firmada nas circunstâncias. É uma alegria que não está firmada em nós, é uma alegria que não está firmada no que estamos passando, mas é uma alegria, uma felicidade que está firmada no Senhor. Né? E isso nos garante uma alegria atemporal, né, Mike? Essa é a maior segurança, né, Diego? Que é uma alegria que, teoricamente e diretamente, ela não recebe influência dos sentimentos, porque os seus sentimentos podem até estar apontando para alguma coisa, tipo, querendo te colocar para baixo, mas o seu espírito lembra que a sua alegria não está firmada no que você sente, não é uma alegria sensorial, é uma alegria Sim. contínua, ela é sólida. Ela não é tipo, hoje deu tudo certo, então estou alegre. Sim. Amanhã dá tudo errado, então estou triste. A gente recebe o impacto das coisas, mas continua feliz. Exatamente. Continua Eu acho legal porque é aquela alegria que, vocês não têm dias tristes. Não, nós temos dias tristes. Nós temos dias que a gente também não tá legal, né? Nós temos os dias que a gente também não tá bem. Porém, ainda nesses dias nós conseguimos desfrutar de uma alegria, porque essa alegria está no Senhor, está na pessoa do Senhor. Então é dessa alegria que nós estamos falando, né? É uma alegria que te traz descanso, porque Sim. assim, quando você sofre, a tristeza ela não é desesperadora, ela não é destrutiva, ela é passageira, ela é simplesmente um sentimento. A gente sofre, reconhece que ela está ali, mas não deixa ela nos consumir. Sim. Ela não... É aquela alegria que não apenas está no Senhor e por conta disso está em nós, mas é a alegria também de saber que, independente da circunstância, do processo, do que passemos, Ele está conosco. O Senhor está conosco, esse Deus que não apenas nos ama, né, mas que ele ainda nos ama e quer se revelar. Né? O maior absurdo do Evangelho é esse para mim. É o Deus, é o Criador decidindo se revelar à sua criatura de graça, por amor, sem reservas. Ele é um Deus sem reservas. Né? Ele é um Deus que se entrega totalmente e não acaba. Né? Não perde essência porque se entrega, não perde tempo porque se entrega, não perde atributos porque se entrega, não perde riqueza porque se entrega. Esse é o nosso Deus, irmãos. Isso está disponível para nós, né? Então nós precisamos lembrar disso. Isso nos dá força, né? Eu gosto daquele versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu entendo ele, às vezes, de um outro modo. A alegria do Senhor é a minha alegria, então por isso também é a minha força. Tipo, eu participo da alegria dele, então isso me fortalece e isso me dá ânimo, isso me aponta também a paz que excede todo entendimento. Mesmo numa tribulação, a gente pode parar e falar: estou sendo fortalecido por causa da alegria do meu Deus comigo. Exatamente. Então, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um devocional, e se você não acompanha os devocionais essa semana nós estamos aqui falando a respeito de conhecer a Deus, né? De conhecer a esse Deus que deseja se revelar. Né? No domingo nós tivemos a mensagem que o nosso pastor trouxe, era quem é o seu Deus, né? Falando a respeito de se conhecemos a Deus, o Deus que se revela a nós, no lugar pessoal da intimidade, ou se apenas conhecemos o Deus das histórias, apenas conhecemos o Deus que nos apresentaram, mas que nunca se apresentou a nós, porque nós não permitimos com que Ele se apresentasse ainda. Né? Então, essa semana nós vamos estar comentando aqui algumas coisas que Deus tem falado conosco, algumas histórias, alguns relatos da Bíblia de homens e mulheres, né? Que não apenas ouviram falar do Senhor, mas que se relacionaram com o Senhor, que buscaram a Deus e porque o conheceram, tiveram revelação de quem Ele era. Suas vidas nunca mais foram as mesmas, né, Mike? É exatamente isso.
nunca mais foram as mesmas, independente do processo que cada um enfrentou, às vezes parecido, às vezes totalmente diferente. Um pouco mais duro, outros um pouco mais leve, alguns meio desastrosos na nossa visão, como a gente viu esses dias de Jó, de Paulo. Mas o legal de todas essas histórias é que nunca mais foram o mesmo. Foi um divisor de água, era encontrou Deus, se tornou quem ele era para ser de verdade. Verdade. Isso que é o legal, Sim. comum em todas essas histórias. Amém. Vamos orar então para nós iniciarmos, irmãos? Vamos orar? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, convidar você a ter esse tempo com a gente. Deus, eu quero abençoar esses que estão nos acompanhando. Eu quero pedir que a sua bênção marque a vida deles. Eu quero te pedir que a sua paz, a sua alegria esteja junto com eles. Que nesse dia eles possam provar da sua alegria de uma maneira diferente, independente da circunstância que eles estejam passando neste exato momento. Eu profetizo alegria, eu profetizo paz, eu profetizo eles sentindo um conforto, eles sentindo um envolver da sua presença e isso os fortalecendo, isso dando ânimo para o dia deles, para eles continuar crendo naquela promessa que o Senhor deu, Pai. Eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos. Alegria, hoje ainda será dia de gargalhada, hoje ainda será dia de bom ânimo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje nós vamos aqui comentar a respeito de uma história que é muito, muito especial, que é muito poderosa e que eu acredito que todos aqui que vão ouvir já ouviram falar, né? Todos aqui eu acredito que já ouviram falar. Certeza. Que é a parábola do filho pródigo, né, irmãos? A gente vai falar sobre essa parábola um pouco aqui hoje. Vamos ler alguns versículos aqui. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós estamos aqui em Lucas 15. A partir do 11, a gente vai ler alguns versículos apenas, né? Mas a gente vai falar sobre essa passagem. E diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao seu pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era de seu pai e partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E agora lá no verso 25, diz assim, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu música e viu danças. Chamou um dos criados de seu pai e perguntou, o que é aquilo? E ele informou, o teu irmão veio, seu pai mandou matar novilho cevado porque recuperou ele com saúde. Então esse irmão mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo e jamais transgredir uma das tuas ordens, nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então o pai respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é seu. Acho que até aqui nós vamos ler. Meus irmãos, uma das coisas que Deus tem falado muito comigo nesses dias é sobre a nossa necessidade de ouvir a voz de Deus como uma voz paternal, como uma voz de um pai, como ter essa revelação de um pai. Eu não sei se você lembra, mas antes dessa série Caminho do Deserto, nós tivemos uma outra série, né? Que era a série do Pentecostes, onde o nosso pastor começou falando sobre não somos órfãos, né? Não somos mais órfãos, né? E, meus irmãos, eu sinto que nós, como geração, ainda precisamos não só ter o entendimento de que Deus é um pai, porque uma coisa é ter o entendimento, outra coisa é esse entendimento descer para cá. E nós temos uma revelação, nosso coração ser cheio dessa realidade de Deus como um pai. E eu acho que essa história ela fala muito a respeito disso, né, Mike? De uma maneira bem clara, né? Bem clara e comparativa, né? A gente vê um irmão que quer a herança e vaza, e um irmão que não quis a herança, continuou com o pai, mas vamos pensar, Diego, ele não sabia que o pai dele era pai dele mesmo, ele não encarava o pai dele como pai, ele encarava o pai dele como patrão. A história mostra isso, né? Tanto que ele vai questionar o pai dele e falar assim, o meu irmão lá foi um mau funcionário,
Ele catou a parte dele e foi trabalhar lá fora e esqueceu de trabalhar para o Senhor. Em outras palavras, ele está falando isso, né? Eu trabalhei para você, ó, trabalho, sou no sol quente todo dia, faço tudo que você me pede, sou aquele trabalhador que, ó, deveria ganhar melhor. Aí o pai vira para ele e fala, mas, em outras palavras, você não é meu empregado, você é meu filho. Porque seria um empregado que teria esse tipo de atitude, seria um escravo que teria esse tipo de reclamação. O filho não. O filho teria um outro tipo de postura, o filho teria um outro tipo de posicionamento. Porque vamos trazer para a nossa realidade. Algum dia, Diego, você chegaria para o seu pai e falaria assim, pai, ó, fiz tal coisa pelo senhor, o senhor não me deu isso, sendo que você já recebe tudo do seu pai. Seu pai liga para você, você não precisa ficar cobrando ele de dar coisas ou não. Você não precisa ficar oferecendo barganha para o seu pai. Você trata ele como seu amigo. O seu pai é seu amigo. Então, a gente já percebe que o filho mais velho, ele não encarava o pai dele como pai, mas sim como patrão. E quantas vezes a gente encontra pessoas por aí assim, e nós mesmos, quantas vezes já não tratamos Deus assim? Em várias situações, não falo aqui só em sentido de ser abençoado por Deus, mas no sentido de compartilhar de nós com Sim. Deus, de virar para Deus e falar assim, ó, pô Deus, eu queria ser de tal jeito, queria fazer tal coisa, queria ser tal... E a gente sempre oferecendo uma barganha, falando assim, ó Deus, fiz tal coisa, isso daqui. Você não viu? Só dá o alerta. O problema é que nesse contexto de situação, a gente nunca vai conseguir ser o suficiente. Sim. A gente nunca vai conseguir. Ficaremos, né, devendo, né, irmãos? Nós precisamos entender e desfrutar dessa verdade, né? E, meus irmãos, eu sinto muito essa necessidade sobre nós de ouvir a Deus como um pai, né? E não só como um pai, mas como um bom pai, né? Porque se você ouve só a Deus como um pai, você só teve referências paternas ruins, talvez você vai achar que Deus é um Deus ruim. Talvez, se você ouve a Deus como um pai e você só teve referência de autoridades que não foram pais, mas foram chefes, então você vai achar igual esse filho mais velho, que Deus é o seu chefe e não que Deus é um bom pai. Meus irmãos, eu acho incrível porque eu não sou pai, né? Um dos maiores desejos do meu coração é ser pai, e muito pai, meus irmãos. Eu quero ter bastante vários filhos. filhos. Eu quero ser muito pai. Mas, meus irmãos, uma das coisas que eu mais percebo, assim, que tem a ver com os pais, com essa realidade paternal, e principalmente do Senhor. O pai é aquele que, falando de Deus agora, porque talvez essa não seja a sua presente realidade, talvez você não viveu com uma referência paternal nessa realidade, mas o pai é aquele que acompanha o seu filho e o crescimento do seu filho, todo o desenvolvimento do seu filho, né? Esse pai, ele não tinha dado a herança antes para o seu filho, porque esse pai sabia que esse filho não tinha maturidade suficiente para sair com essa herança, né? Só que é tão engraçado, esse pai, ele é tão amável e ele é tão respeitável, que mesmo o seu filho pegando antes da hora a sua herança e querendo sair, esse pai permite com que ele saia, né? Só que eu acho isso tão poderoso porque, pensa comigo, irmãos, esse filho ali, o pródigo, né, aquele que saiu, ele cresceu ao lado do seu pai, né? Ele cresceu ouvindo ao seu pai, mas na minha opinião, o que eu consigo entender é que ele não conseguia ouvir o seu pai como um pai. Ele não conseguia ter essa revelação paterna da voz do pai dele, porque senão ele saberia que ainda não estava no momento de ele possuir a herança, né? E eu acredito que essa é uma necessidade que nós temos, nós como seres humanos. Meus irmãos, lembre-se disso. O Antigo Testamento, Deus não se revelou como pai. Ninguém chamou Deus de pai no Antigo Testamento. Agora Jesus vem, Jesus é a primeira pessoa que chama Deus de pai. A briga de Jesus, a briga dos religiosos com Jesus, dos fariseus com Jesus é porque ele se dizia filho de Deus, ele se dizia um com Deus, ele falava que só fazia o que viu o pai fazer, só falava o que viu o pai falar. Tipo, quem é esse pai? Né? Jesus veio para nos trazer essa revelação de pai. Né? Então, se nós somos cristãos, nós precisamos e nós dependemos diariamente dessa revelação paterna. Porque senão eu sinto que algo tem acontecido e às vezes você não tem percebido, mas eu sinto mais que muitas pessoas nesses dias de dificuldade, dias difíceis,
né, dias de deserto, eu sinto que muitas pessoas nesses dias elas acham que Deus não está com elas. Mas, meus irmãos, se nós temos a revelação de Deus como um pai, se nós temos ouvido a voz dele como um pai, nós entendemos que, independente do processo, ele está ao nosso lado, nos vendo amadurecer. Eu sinto que nós estamos nesse lugar de maturação, né? Eu sinto que a gente está nesse lugar de maturação por quê? Porque nós precisamos possuir herança. Deus tem coisas poderosas para nós temos falado, né? Temos uma nova terra para habitar, temos coisas novas para viver, mas tudo isso depende desse tempo. Por isso que eu sinto que esse tempo realmente é um tempo de start, não para a gente ficar sem fazer nada, mas para a gente ver como nós temos ouvido a voz de Deus, como nós temos conhecido a Deus. Será que Ele tem sido um pai para nós? Será que nós temos sido filhos que têm permitido com que Ele seja um pai para nós? Será que nesse momento Ele está falando, cara, não pegue herança ainda. Falta um processo, falta terminar o processo de maturidade, calma. Deus, eu não quero saber, me dá a minha herança. Eu tô bom demais, eu já sou grande demais, eu já sou autossuficiente demais. Meus irmãos, existe em nós, né, Mike? Eu sinto isso, existe em nós essa necessidade de ouvir a voz paterna de Deus, não às vezes, mas diariamente. Diariamente, porque Ele não é o Deus apenas que nos acompanha na maturação. Ele é o Deus que nos instrui na maturação, porque Ele tem vida para isso. Ele tem autoridade para isso. Ele tem, como que falam os mais velhos? Falam, Ele tem experiência para isso. Ele é Deus. Né, Mike? Minha opinião é a questão, se a gente fosse separar em questões, para mim seria a questão mais importante de se entender, é a paternidade. Eu amo falar sobre profético e paternidade, porque para mim é o que vai definir se você vai ser saudável ou não. É muito bom enxergar Deus como rei e é necessário. Às vezes a gente vê pessoas usando desculpas para libertinagem, esquecendo que Ele é rei, esquecendo que Ele é juiz. Só que tudo isso está junto com o Pai. Eu lembro de uma vez que eu e você fizemos um devocional e a gente comentou exatamente sobre isso. O filho de um rei não vai ser acusado por chegar na presença do rei sem pedir. Pensou um rei matar o seu filho porque o seu filho entrou... Desculpa, na minha opinião, isso daí não é um rei, é um tirano. Deus é soberano, não tirano. Tem diferença nisso. Mas o que eu queria, na verdade, fazer um desafio, sabe, com quem está em casa, Diego. Queria falar assim, ó. Por favor, separa um tempo, 15 minutos. Se você tem só 15 minutos hoje, quando você ouvir esse devocional ou no dia que você ouvir, vai para o seu quarto, senta lá, fecha os seus olhos e fala, Pai, eu quero sentir o Senhor como Pai. Se você nunca chamou Deus como Pai, se você até hoje só pensou que Deus te olha com um olhar de julgamento, ou só pensou que Deus te olha com um olhar de você precisa produzir para mim, se você até hoje só enxergou Deus como um cara juiz ou que só quer que você produza coisas e você nunca chamou Ele como pai, nunca chamou Ele como amigo, por favor, faça esse teste hoje. Senta lá e fala, Pai, eu quero te conhecer como um pai. Coloca para fora, às vezes, coisas que tá no seu coração. Eu tenho certeza que tem pessoas, eu não preciso nem usar senso profético nem nada para saber que tem pessoas que estão enfrentando dificuldades. Mas eu queria que você expôsse colocasse para fora essa dificuldade nesse tempinho que você vai passar ali com Deus. Senta lá, fecha os seus olhos e fala, Pai, está sendo difícil tal coisa. Pai, eu não estou conseguindo enfrentar tal coisa. Fala, Pai, eu não consigo vencer tal coisa. Pai, eu me sinto assim. Faça esse teste. Aponta lá, fala, Pai, eu não me sinto suficiente. Pai, eu não me sinto santo. Pai, eu não me sinto puro. Pai, eu acho que eu não te conheço. Ou fala para Deus, eu sempre te achei um juiz, sempre te achei um carrasco. Porque Deus não tem medo dos nossos sentimentos. Bem pelo contrário, Ele pega esses sentimentos com muito carinho e os trata, os modela da maneira que tem que ser correta. Então, eu queria jogar esse desafio para você. Eu tenho certeza, irmãos, que você vai sentir o amor de pai dele. Porque, assim, não precisa de um culto especial para isso. Não precisa de um momento uau para isso. O amor de pai está aqui, ó. Eu e o Diego estamos aqui, o amor de pai está aqui. Você está caminhando na rua, o amor de pai está acessível a todo momento. Eu não estou pregando, não quero aqui também apontar que eu concordo com libertinagem. Eu sempre, várias vezes já falei, né, Diego? A gente já falou sobre
às vezes a gente se afasta de Deus por causa de acusação que a gente sente. Eu sinto que muita gente, eu e o Diego já conversamos bastante sobre isso, pessoas que se afastam de Deus por causa de acusação. Eu quero reafirmar que Deus não está te acusando, Ele está querendo te tratar. Toda vez que Deus aponta alguma coisa, Ele quer tratar. Sim. Então, eu quero deixar esse desafio, tá bom? Por favor. E quando você provar dessa experiência, compartilha conosco. Envia um direct, envia uma mensagem no Facebook. No YouTube. Manda aí que a gente quer. Isso que você falou, Mike, eu sinto que é muito poderoso mesmo. Cara, eu tava lembrando de uma coisa que eu ouvi um tempo atrás sobre a experiência, tipo, de um pai que foi tipo, na hora do parto das suas 2 filhas, se eu não me engano, ela é gêmeas, né? E daí ele falou que na hora que aconteceu o parto, ele estava assistindo tudo, ele falou que a médica chegou para ele e ela falou assim, você falava com elas na barriga da mãe? Ele falou, sim, eu falava. Ele falou assim, então agora chega do lado delas e fala. E daí ele falou que ele chegou perto delas e começou a falar, né? Daí ela falou bem assim, viu a reação delas? Elas reagem, porque desde o ventre elas entendem qual é a voz do pai. Né? Desde o ventre elas já conseguiam ouvir a voz do pai. Ele falou assim, a partir de agora, em qualquer lugar que elas estejam, ou no colo de qualquer pessoa que elas estejam, no momento em que você falar, você vai ver que alguma reação elas vão ter, porque elas sabem que o pai chegou, que o pai está presente, que o pai está com elas. E daí ele falou que elas estavam sem roupa e a médica colocou eles para cuidar, tipo, colocou ela para ele pegar no colo, né? Ele falou, não, mas elas estão sem roupa. Daí ela falou assim, não se preocupa, porque a sua temperatura aquece elas. Ele falou, não se preocupe, pai, elas estão sem roupas, mas a sua temperatura vai as aquecer. Meus irmãos, para mim, eu não sei se essa mulher era crente ou não era, não sei se essa médica era de Deus ou não era, mas para mim, a instrução dessa médica falou muito comigo. Porque, meus irmãos, independente do lugar onde nós estamos, nós reconhecemos o Pai quando Ele fala. Independente do que esteja acontecendo, a voz do Pai, ela gera reação em nós, ela nos faz sentir... ter essa percepção de que o Pai está conosco, o Pai está no ambiente, né? Meus irmãos, talvez esses dias são dias que você se sente desprotegido, são dias que você se sente mal, mas lembre-se disso. Eu achei legal essa parte quando ela falou que a temperatura do corpo do Pai aqueceria as filhas, ainda que elas estivessem sem roupa recém-nascido. Ou seja, a temperatura do Pai, um coração apaixonado, né? Temperatura do Pai, para mim, fala sobre um coração apaixonado, um coração disposto e interessado em se revelar. Meus irmãos, esse é o nosso Pai. Se esses são dias que você tem se sentido abandonado, desprotegido, se lembre que Ele é um Pai. E como um Pai, Ele quer se revelar. Como um Pai, Ele quer que você ouça a voz dEle, porque se você ouve a voz dEle como um Pai, você tem a revelação dEle como um Pai. Não importa onde você vai estar, não importa o que você vai passar. Quando você vê, você vai ouvir a voz do Pai, mesmo em meio ao deserto. Você vai ouvir a voz do Pai, mesmo que seja num vale de sombra de morte, como o salmista fala. Ouvindo a voz do Pai, tudo muda. O Pai estando perto, o coração dele se revelando dia após dia, ainda que esteja muito frio e você sem roupa, você vai se sentir aquecido. Semana passada, aconteceu uma coisa muito legal, assim. Eu tenho buscado me desafiar em fé mesmo em coisas que são, talvez, pequenas mesmo para nós, né? Mas eu quero crescer, né, nessa questão da fé. E eu lembro que tinha um dia semana passada que fez muito frio, eu não me lembro certo qual dia que foi, se foi sexta-feira, e o meu problema é o pé, cara. Eu não gosto de usar meia, irmãos, não gosto do tênis, beleza, mas em casa eu não gosto de usar meia, não gosto de dormir com meia, me dá um nervoso assim, me dá um negócio. E eu tava tendo que dormir com 2 meias, meu pé não esquentava. Não esquentava, gelado. E daí eu lembro que teve uma sexta-feira que eu cheguei em casa e eu, cara, não esquentava meu pé, estava com 2 meias e tal. Eu peguei, meti a mão no meu pé, né? Me sentei, meti a mão nos meus 2 pés e orei. Falei, em nome de Jesus, pé esquente agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aqueça os meus pés. Eu não aceito mais meus pés não ficar quente. A partir de hoje eles vão ficar frios. Porque é engraçado, irmão, você está com o corpo inteiro quente, mas se o pé está gelado, é horrível. Né? E meu pé esquentou na hora. Aquela noite, estava frio, eu dormi sem meia ainda, para ver que estava quente mesmo, para ver se deu certo a minha oração. E depois daquele dia, cara,
tem sido bem tranquilo e tal, mas por que eu tô falando isso? Por causa dessa questão desse aquecer do pai, sabe? Desse aquecer do pai. O pai aqueceu aquele dia o meu pé porque me amava, e eu lembrei que ele me amava, falei, ele pode esquentar o meu pé. Meus irmãos, o Senhor nos ama, ainda que você esteja com seu pé muito frio, ele está aqui para nos aquecer. Né, meus irmãos, a gente está usando essas figuras aqui, mas são coisas muito simples, né? Parto, criança. Mas para falar, meus irmãos, é simples. A voz do pai é simples, mas é poderosa. A voz do pai é simples, mas muda tudo na vida do filho que a ouve. É engraçado porque esse filho pródigo, na minha opinião, né, ele não conseguia enxergar o pai dele como pai. Eu não lembrava das vezes que o pai, como um pai, o advertiu a esperar, talvez, o tempo que ele fosse um homem pronto para assumir a herança. Só que eu acho legal porque, só deixa eu ver aqui, quando ele decide voltar para casa, é muito interessante quando ele decide voltar para casa. Olha só, verso 17. Então, caindo em si, disse, o filho pródigo, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei agora ter com meu pai e lhe direi. É engraçado porque talvez, na minha opinião, ele não enxergava Deus como o pai dele como um pai. Mas agora ele lembra que o pai dele é pai. Agora ele fala, cara, os trabalhadores do meu pai têm o que comer e eu não tenho. Para mim, ali ele está mesmo em meio ao deserto, ele está se lembrando do pai agora. Mesmo lá, quando ele gastou tudo a herança, ele está se lembrando que ele tem um pai e que o pai dele é pai. Meus irmãos, talvez você está se sentindo assim. Talvez você está nos ouvindo e a sua vida com Deus, você não consegue mais enxergar Deus como um pai porque você saiu. Você quis pegar a herança e gastar a herança. Mas eu queria te lembrar nesse momento aqui. Não sei se você escuta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas eu queria te lembrar nesse momento que ele é um pai. Lembre-se, na mesa do pai tem alimento, né? E esse pai aqui, o nosso Deus Pai, ele não quer te fazer um trabalhador dele. Ele quer te fazer um filho dele no reino dele. Isso é poderoso demais. Eu acho incrível aquilo que o Mike falou. O rei é pai. Ele não é rei, ele é um rei que é pai. Ele é rei e ao mesmo tempo ele é pai. Essas coisas não estão distintas, né? Talvez às vezes você não conhece. Você conhece ele como um rei, como um senhor, mas você não conhece como um pai. Mas eu sinto que hoje é um dia que você que não conheceu, ou que você perdeu, está se perdendo nessa revelação, vivendo sem essa revelação, é um dia de reconhecer ele como um pai. E eu acho isso tão poderoso, cara, porque a Bíblia fala que o pai ele fica na varanda esperando seu filho voltar. O pai nos espera. O pai nos espera. Só que, meus irmãos, pense comigo. Agora falando sobre esse outro filho, era o filho que ficou em casa, era o filho mais velho, né? Podemos falar que somos nós, os que já estamos com o Senhor, os que já conhecemos ao Senhor. A Bíblia fala que ele está na casa do pai, mas ele se acha só um servo. Ele se acha só um trabalhador, né? E tudo muda quando ele ouve a história do pai. Quando ele ouve a história, não, quando ele ouve a voz do pai, né? É engraçado porque, pensa comigo, ele cresceu ali com o pai, ele viveu com o pai, ele não foi o filho irresponsável, ele foi um filho bem responsável. Ele fala, pai, eu não saí daqui, eu fiz tudo que você pediu, né? Só que daí o pai fala, cara, tudo que é meu é seu, você é meu filho, né? Em outras palavras, para mim o pai está falando, você é meu filho, não, você está esquecendo que você é meu filho? Meus irmãos, quando nós escutamos a voz de Deus como pai, tudo muda. Talvez a sua vida está sendo pesada como cristão, talvez está enxergando o evangelho como um peso para a sua vida e não como um privilégio. É porque talvez está faltando essa revelação de Deus como um pai. Como um pai que ama, como um pai que cuida, como um pai que corrige porque ama e quer nos ver amadurecer e crescer para avançar, né? É tempo de nós permitirmos essa revelação do pai crescer ainda mais no nosso coração, né? E é engraçado, Mike, porque se nós temos a revelação paterna de Deus de uma maneira errada, nós podemos prejudicar aqueles que ainda não têm a revelação de Deus como um pai. Porque pensa comigo, a Bíblia fala que o pai estava na varanda esperando o filho. Só que a varanda, para mim ali, para o pai, varanda é um lugar de descanso, né? Para mim, varanda é um lugar de descanso. Só que agora, a Bíblia fala que quando o filho mais velho ouve que seu irmão chega, o que acende nele? Ira. Ou seja, ele tem ira, ele não quer saber do seu irmão, ele tem ódio. Mas, meus irmãos, agora a varanda para o pai se tornou um lugar de espera, não um lugar de descanso. Por quê? Porque o filho mais velho que estava em casa se tornou um perigo para o irmão mais novo. Né? Se tornou uma ameaça para o irmão mais novo. O filho mais velho que estava em casa,
que devia também já conhecer o seu pai como um pai, ele se torna uma ameaça para aquele que está voltando. Ele se torna uma ameaça para aquele que decidiu sair, percebeu que não consegue viver sem o pai. Por quê? Porque ele também não tinha escutado o seu pai como um pai. Né? Então, a falta da revelação paterna de Deus para nós pode nos tornar duas coisas. Pode nos tornar cristãos ameaçadores, né, religiosos que são ameaçadores, por quê? Porque não consegue amar, não consegue trazer, não consegue aconchegar pessoas para o pai, não consegue revelar o pai para outras pessoas, porque não é o pai que elas conhecem, é um tirano, é um senhor que só dá regras, né, que não tem nada para oferecer, que não tem herança, que não tem bondade. Ou nós seremos como um filho pródigo. Né? A falta da paternidade, dessa visão, dessa revelação paterna de Deus, quando ele transfere o coração do pai para os filhos, pode nos tornar duas coisas. Essa falta, ou nos torna filhos que não querem saber, que vão acabar com as suas heranças, né, de maneira ilícita, e depois vão se arrepender, né? Ou pode tornar pessoas que fiquem dentro da casa, cristãos, né, mas religiosos, que não conseguem revelar o amor do pai. Né, meus irmãos, eu sinto que essa revelação da paternidade de Deus não é para quem está lá fora só e quem não conhece Deus. Primeiramente é para nós. Né, para nós que talvez somos já os irmãos mais velhos, porque já conhecem a Deus. Crescer na revelação da paternidade de Deus não nos torna melhores, nos torna mais servos. Nós precisamos lembrar disso, né, Mike? A Bíblia fala que Jesus veio mostrar o Pai. Ele fala, eu vim revelar o Pai, eu e o Pai somos um. Só que esse, que conheceu o Pai como ninguém conheceu, que era filho como ninguém foi, nessa plenitude, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir, o maior será o menor. Né? Ou seja, a revelação paterna de Deus nos torna servos, para revelar o Deus Pai para outras pessoas, né, Mike? É aquela velha história. O servo reverencia o rei simplesmente por protocolo. É uma lei reverenciar o rei. Já o filho não. O filho reverencia o rei exatamente porque é seu pai que é o rei. Por conhecer ele na intimidade, saber da sua bondade, saber o quão é gostoso conviver com ele. Então, quando o filho reverencia o rei, é muito mais precioso, carrega muito mais peso, porque ele não está simplesmente reverenciando o monarca que está em cima de um trono. Ele está reverenciando aquele que é bom, aquele que é digno, aquele que é amoroso, aquele que é cuidadoso. O filho reverencia por causa das características. Nós não servimos porque isso vai nos dar alguma coisa. Nós servimos porque já recebemos tudo ao ter o Pai. Por isso que o filho se tornou mais servo. Ele já sabe quem o Pai é, então o nosso primeiro posicionamento é servir. É porque já temos tudo que nós precisamos. Então, não preciso fazer mais nada para receber algo novo. Eu faço exatamente de graça porque recebi de graça. Então, como meu pai deu tudo de graça, eu sou filho dele, o mesmo DNA é dar tudo de graça. É multiplicar, eu multiplico o que eu recebo do meu pai. Já o servo não. É sempre aquela, perdão a palavra, aquela mentalidade meio mesquinha. Eu vou fazer porque eu preciso receber. Então, sem querer, ele está andando para trás, ele está se distanciando, ele está querendo comprar o amor do pai dele. Quando, na verdade, o pai já ofereceu o amor de graça e você já recebeu. Para mim, era o que os dois deveriam já ter entendido logo na convivência com o seu pai. Por acaso eu preciso pedir a herança, se ele é a minha herança? Enquanto o pai está vivo, eu não preciso de herança. Eu trabalho nos negócios do meu pai, eu multiplico o que o meu pai já tem. Então, Deus ele sempre está conosco. Então, eu não preciso pedir a herança para ir embora. Eu trabalho com o que ele já tem. Agora tem pelo outro lado. Eu estou aqui, resolvo só ser servo e pegar das migalhas, sendo que eu posso sentar na mesa. Sim. Quando eu falo de migalhas, eu não falo só de vida financeira, etc. Não, eu falo da intimidade também, falo da convivência com o rei, de poder sentar e falar, pai, tu é pai, Sim. Vamos conversar aqui? Sabe, Diego, eu gosto muito de desconstruir aquela ideia que oração precisa ser um momento sempre muito sério. Sabe, aquele momento de tipo, claro, a gente tem que ter o devocional, horário marcado, por uma questão de organização e de constância.
Não por uma questão de que deve ser assim, porque senão Deus não vai ouvir. Não, é porque senão a gente parece que toda hora a gente... eu preciso de uma reunião e precisa ser tratado de tal assunto com Deus. Não, Sim. Ele é meu pai. Imaginou, Diego, você ter que marcar o horário para falar assim, eu não posso fazer uma piada com meu pai, ele é meu pai, cara, eu vou desrespeitar ele se eu brincar com ele. Não, seu pai faz piada com você, você faz com ele com respeito, Sim. mas você tem uma intimidade que os empregados dele jamais vão ter. Verdade. Então eu gosto de desconstruir essa visão para dizer assim, você tem um acesso ao seu pai. Você tem um acesso ao seu pai que servo não vai te dar. Então, eu quero profetizar o seu coração, mudando de um coração de servo para um coração de filho. De um coração simplesmente de alguém que tem que fazer para receber, de alguém que já recebeu tudo. Por isso que faz. Eu profetizo que o seu coração mude depois desse tempo. Que não só por causa de ouvir um devocional, mas que Deus inicie um processo. Eu creio também que esse tempo de quarentena foi todo o início de processo. E eu até ouso assim meio falar que parece que ela está se prolongando, porque Deus está olhando e falando assim, opa, faltou, vamos mudar mais isso daqui, então... Aproveita, simplesmente a bondade dele falando assim, quando a gente sair disso, sabe, Diego, eu sinto no meu coração que quando a gente sair desse tempo, tem herança, a gente vai ter isso, a gente vai ter uma convicção diferente, Amém. Um DNA tão bem firmado, que as pessoas vão olhar e vão falar o que falavam de Jesus. Ali um filho de Deus. As pessoas vão olhar e vão falar... você pode orar por mim? Porque, cara, você parece ser filho de Deus. Sim. O jeito que você fala parece que você conhece Deus e... como que faz para ser filho de Deus aí? Ora comigo. E a gente vai poder mostrar isso para o mundo de uma maneira tão mais intensa, tão mais na essência. Eu creio nisso de verdade. Eu creio também. Meus irmãos, talvez você às vezes pode pensar, né? Que, eu sou novo, ou eu sou velho, e eu não conheci Deus como um pai, então já é tarde. Eu queria te lembrar que ele estava disponível para os dois. Tanto para o mais novo, tanto para o mais velho. Né? Eu fico imaginando se o mais velho tivesse feito aquela pergunta mais novo. Ele entenderia antes que ele era herdeiro de tudo, junto com o pai. Né? Precisou acontecer tudo aquilo para o filho mais velho conseguir entender que o pai era pai e que ele era herdeiro de tudo, porque ele era filho. Né? Então, independente de você ser novo, ser velho, independente de você ser cristão há muito tempo, ou novo convertido... E se você tem sentido essa deficiência, essa falta da revelação de Deus como Pai, Ele está aqui. Né? Eu não sei se Ele está aqui para você na varanda porque você está voltando, ou se Ele está aqui já dentro da casa com você e você perguntando para Ele por que Ele não tinha falado antes. Né? Mas é porque talvez você não tinha perguntado antes. Mas Ele está aqui. O Deus que é Pai está aqui. O coração dele não mudou. Né? Meus irmãos, eu acredito que nessa manhã Deus tem isso para nós. Eu sinto assim no meu coração a respeito de um pai e de um filho. Né? Eu sinto que vocês estão ouvindo esse devocional, mas não foi nenhum de vocês dois que colocou esse devocional na casa para assistir. Mas vocês dois estão ouvindo e vocês têm sentido uma dificuldade no relacionamento de vocês. E é porque o pai desse pai não foi um pai referencial, digamos assim. Então você não consegue... você está tendo dificuldade no seu relacionamento com o seu filho. Eu sinto isso no meu coração agora. Vocês estão ouvindo esse devocional e vocês têm tido muita dificuldade nessa relação pai-filho. E isso é uma ferida que esse pai carrega do seu pai, né? De algo que ele viu no seu pai, que não foi resolvido. Mas eu sinto que Deus está curando o coração de vocês. Deus está curando esse relacionamento nesse momento. Porque a Bíblia fala que existiria um tempo em que Deus faria uma conversão do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ou seja, Deus estava falando assim, os pais e os filhos teriam um coração convertido um para com o outro, teriam o coração alinhado um para com o outro, corações que se entendem, corações que se amam e que buscam se relacionar de uma maneira que cresce. É isso que Deus tem. Deus está curando nesse momento essa ferida, esse trauma que você carrega do seu pai, para que o seu relacionamento com o seu filho seja um relacionamento novo. Um relacionamento ali de uma conversão de coração, de pai para filho e de filho para pai. Eu sinto isso nessa manhã, sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar para
para nós encerrar, eu queria te convidar a fechar o olho para orar nesse momento. Deus, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor não é apenas Deus. O Senhor não é apenas Senhor, o Senhor não é apenas Rei, o Senhor não é apenas digno, o Senhor é Pai. O Senhor é um bom Pai. Independente de qual foi a referência que nós tivemos de Pai terreno, o Senhor é um bom Pai. Tudo que vivemos na terra em relação à paternidade não muda o seu caráter e a sua paternidade. O seu caráter de bom pai, o seu caráter de pai que nos ama e que está conosco nos processos não mudou. O seu caráter dessa paternidade pura, eterna, que não muda, é imutável, continua o mesmo, continua intacto, Deus. Ele não foi afetado pela pandemia, ele não foi afetado pela quarentena, muito pelo contrário, esse é o momento em que o Pai continua se revelando. Deus, então nos mostra, Deus, nos nossos relacionamentos pessoais com o Senhor, se existe deficiência da sua paternidade, porque nós não estamos ouvindo. Nós queremos ouvir, Deus. Nós queremos ser como as crianças que nós citamos aqui no exemplo, que ouvem a voz do Pai, que sabem que o Pai está perto, que reagem porque o Pai está falando. O nosso Pai está no ambiente. Nós queremos ser, Deus, esses filhos que se aquecem com a voz do Pai, se aquecem porque chegam perto da voz do Pai, essa voz que é aquecida de amor, de paixão. Deus, o Senhor é esse Deus, é esse Pai. Eu peço, Deus, se revela a nós. Eu profetizo sobre todos aqueles que nos ouvem nesse momento, Deus, seja onde for, seja qual for o horário, Deus, que a revelação paterna do Senhor se alcance. Que todos aqui possam te conhecer como um Deus que é Pai diariamente. Porque o Pai não nos acompanha só no final. O Pai não está conosco só quando nascemos. O Pai está conosco desde o nosso nascimento até a nossa eternidade. Porque a eternidade é viver com esse bom Pai. Deus, nos traz essa revelação, amadurece essa nossa revelação para que possamos ser filhos bons, filhos apaixonados pelo Pai que ajudam a levar essa revelação paterna do Senhor por onde nós formos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Obrigado, né, por nos acompanhar, por estar conosco. Nós somos apaixonados por isso, né, mãe? Que amamos isso. Para nós tem sido incrível, um privilégio mesmo poder viver esses dias com vocês. Então, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe os nossos devocionais, deixa aí seu like, né? Se inscreva no nosso canal, deixe seus testemunhos aí, seja no YouTube, Facebook ou Instagram, compartilhe seus testemunhos conosco, tá bom? Que o nosso Pai te abençoe. Em nome de Jesus. Até mais. Um beijo no coração. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.